Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Passado algum tempo da hora 14, mais concretamente 16 minutos da hora 14, cá estamos nós para, enfim, cumprirmos este nosso programa, edição do dia 3 de julho de 2024. O nosso convidado é o Dr. Manuel Cangundo, está nos nossos estúdios. Dr. Manuel Cangundo, bem-vindo aos nossos estúdios. Muito bem-vindo. Obrigado, Alexandre de Solombe. Boa tarde a si, boa tarde a todos quantos nos acompanham a esta hora. Pois bem, este nosso encontro foi concebido na expectativa do que eram expectativas também anteriormente criadas em relação à discussão que se gerou com a aprovação na generalidade do projeto de lei da institucionalização das autarquias, iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA, e a proposta do Governo sobre o mesmo assunto, que tem que ver com autarquias. Passadas algumas semanas, as expectativas foram criadas de programação, criou-se uma comissão que fosse trabalhar conjuntamente, comissão que integraria deputados do Grupo Parlamentar da UNITA, que teve a iniciativa de propor o projeto de lei de institucionalização e a integrar, portanto, os deputados do Grupo Parlamentar do MPLA que assumiram, portanto, tratar da proposta de lei vinda do Governo. Hoje, passadas algumas semanas, eu pergunto assim, quais são as suas expectativas em relação ao sucesso do alcance desta lei, da conclusão do pacote legislativo, como foi sendo o discurso nos anos ou nos meses que se passaram, que a Assembleia era a única responsável que não aprovava o tal faltoso projeto, a lei que estava em falta. E, portanto, quais são as suas expectativas hoje, algumas semanas passadas? Bom, mais uma vez agradeço a si, Solombe. Deixa-me dizer que as minhas expectativas são as mesmas de, pelo menos, a maioria dos angolanos. Então, são expectativas geradas por um sentimento generalizado, não é? Que muitos convencionam chamar por pessimismo, e portanto a maioria dos angolanos chamamos isso, na verdade, de um realismo baseado em factos fundados, quer, digamos, na experiência que temos por conhecer o nosso país, quer, digamos, em alguns elementos, em alguns aspectos trazidos mesmo à liça pelas leis, portanto, já aprovadas que compõem o pacote legislativo autárquico. Portanto, eu penso que a expectativa é ainda de frustração, porque as autarquias em Angola, mesmo com estes projetos, conforme tu citaste, portanto, aprovado, então, proposto pela UNITA e também pelo Executivo, ainda que eles venham a ser, digamos, aprovados numa perspectiva do entendimento entre os dois blocos, a UNITA e o MPLA, e consequentemente, venham um dia a ser implementadas as autarquias em Angola, elas de facto não serão boas para os angolanos. Daí a minha expectativa no sentido negativo, como também certamente da maioria dos angolanos. Mas deixa-me primeiro dar aqui uma nota que mas agora, no que é atual, o que é que azedou, no seu ponto de vista, a sua maneira de ver as coisas? Eu já lá vou chegar, mas gostava que me permitisse primeiro fazer esta nota, que é mesmo importante.
Isto em virtude de, portanto, algumas acusações de que tenho sido alvo por parte de muito boa gente que eu considero. Segundo eles, no caso, aquilo que defendo, na verdade, tem consistido, tem se consubstanciado como um discurso que favoreça políticos, sobretudo do partido, o MPLA. E gostava aqui de deixar muito claro que, portanto, o objetivo não é favorecer quem quer que seja, não é? O objetivo não é favorecer, portanto, nem o MPLA, que até agora deu mostras de que não quer nada com as autarquias, nem favorecer qualquer outra entidade que não seja o povo angolano. E porque eu, enquanto cidadão, não tenho interesse nenhum de concorrer futuramente para as autarquias. Não me vejo na posição de autarca, mas o meu interesse, digamos, é passivo e não ativo. Na medida em que eu me vejo como destinatário das políticas que vierem a ser traçadas, portanto, pelas futuras autarquias. Daí que eu entendo que as autarquias a serem implementadas em Angola têm que ser autarquias de verdade, não autarquias de pés de barro. É importante começarmos por aqui. Eu designo isso, ou então designo esse projeto das autarquias, conforme se está a pensar em Angola, por autarquias de pés de barro. Isto, digamos, fazendo aqui uma analogia com alguns princípios bíblicos. E quem é cristão sabe que, portanto, o livro de Daniel, fazendo referência a, digamos, poderes de nações que na altura, portanto, vigoravam o nível do mundo e, digamos assim, também com alguma colação com aquilo que viria a acontecer, faz referência a uma estátua, não é, que parecia ser de ouro, bronze, ferro, mas depois, no final das contas, foi-se perceber que os pés da estátua eram de barro, simbolizando aqui algum fracasso, ou seja, alguma coisa que parecia ser, mas não é. Daí que eu costumo chamar essas autarquias, ou então apelidei-as de autarquias de pés de barro, porque na forma como elas estão a ser construídas, na verdade, elas vão se consubstanciar em autarquias de pés de barro, porque no papel parecem coisas boas, mas na prática não surtirão nenhum efeito positivo. Quais são Portanto, os sinais que quando identifica que põe em causa. eu já lá vou chegar. Quando me pergunta o que é azedou, na verdade tudo azedou, sobretudo desde que se começa a falar das autarquias, e vale lembrar que as autarquias em Angola começam-se a falar a partir de 1975, não é? Os próprios acordos entre a UNITA e o MPLA, que deram lugar, digamos, ao multipartidarismo, também já previam as autarquias, e mais precisamente para os anos mais próximos de nós, da Constituição de 2010, também trouxe a questão das autarquias, mas infelizmente o que tem estado a faltar é a vontade de quem governa. Daí dizer que tudo azedou, porque quem governa nunca teve vontade, não é? E nunca terá vontade de implementar autarquias, porque tem uma estratégia, digamos, de manutenção do poder. E a olhar, sobretudo, para o quadro dos resultados das eleições gerais em 2022, não é? Portanto, isso dá mais do que certeza de que o MPLA nunca vai querer autarquias em Angola, porque significaria a perda Mas eles do têm outro poder discurso. hegemônico. Eles têm outro discurso, dizem que ganharam na maioria dos municípios, embora os resultados daquilo que se sabe oficialmente não tenham sido publicados, dos municípios. Bom, Que municípios, que resultados são estes? quem Mas eles tem, dizem com certeza que quem ganharam tem boca eleições. fala, quem tem boca fala o que quer. E aliás, o MPLA também é composto de pessoas não mudas, não é? Tem boca, falam o que quer, mas a verdade, a realidade dos factos mostram o contrário. Quem é angolano minimamente consciente e informado sabe que o MPLA não ganhou poder em Angola e muito menos em Luanda. Aliás, em Luanda ficou oficial, mesmo pelos resultados apresentados pela CNE, coisa que eu e muitos outros angolanos contestam, não é verdade? Mas ainda assim ficou provado que o MPLA perdeu o poder hegemônico em Luanda. Ou seja, o MPLA tem uma matriz absolutista, logo defende uma concepção de poder hegemônico. Assim sendo, não passa na cabeça de qualquer dirigente do MPLA, não é, a implementação das autarquias, que significam perca de poder em algumas circunscrições, ou pelo menos a partilha de poder. Isto não passa na cabeça de nenhum dirigente do MPLA. Daí que, quando falamos, sobretudo, nas duas últimas propostas do Executivo e também da UNITA, olha que a proposta da UNITA, logo no seu primeiro artigo,
vai falar da implementação das autarquias de forma efetiva. Isso pressupõe dizer que, tão logo esta lei aprovada, se for aprovada, as autarquias estão criadas. Faltará, digamos, o segundo passo, que será a sua materialização, que vai consubstanciar-se na realização das eleições das autarquias, não Ok. das eleições autárquicas. Mas a proposta do MPLA, não. A proposta do MPLA, mais uma vez, tal como sempre remeteu a culpa para a Assembleia Nacional, na mesma proposta traz também esta nuance. Ou seja, o MPLA atribui a responsabilidade à própria Assembleia Nacional de vir a criar futuramente as autarquias, porque é a Assembleia Nacional que poderá definir os limites territoriais para as autarquias, é a Assembleia Nacional que poderá decidir, com base no princípio de tão discutido gradualismo, qual é o município que poderá, portanto, ser objeto das autarquias, qual município não poderá ser. Tudo isso estará na esfera da Assembleia Nacional. Em uma única palavra, o MPLA não propôs, digamos, uma proposta, não fez uma proposta de criação das autarquias. Não, criou, digamos, uma manobra dilatória para que as pessoas menos distraídas entendam que o MPLA está interessado nas autarquias, mas remete outra vez o problema à Assembleia Nacional. Por quê? Porque sabe que na Assembleia Nacional, como a maioria é detida pelo MPLA, esse projeto nunca vai sair daí e o discurso da Assembleia Nacional não vai terminar. O discurso vai sempre continuar, que o problema está com os deputados, está com a Assembleia Nacional, porque sabe que a Assembleia Nacional é controlada maioritariamente pelo MPLA. Portanto, ainda assim, eu também costumo dizer que mais do que a gente olhar para as autarquias e mais do que a gente pedir ou exigir, porque nós não devemos pedir, devemos exigir, este é um direito nosso, que se implementem em Angola as autarquias locais. É importante olhar para aquilo que é mais importante. Passa aqui a redundância. Ora, O que é mais importante então nisso mais tudo? importante é olhar, sobretudo, para a radiografia da situação sociopolítica em Angola. E para isto eu queria começar com uma imagem que, digamos, foi muito viralizada, né? Até agora continua a ser bastante viralizada, de uma vendedeira ambulante, não é? Que aparece na via pública com a sua banheira, digamos, na rua. Bom, é pena, nós não temos aqui televisão ou câmera suficiente, mas eu se calhar, não sei se essa câmera assim dá para Consegue, filmar, não é? pois. Pois, a imagem que eu me refiro é esta, dessa senhora. Nos pode não é? descrever a imagem? Exatamente. Então, Sentada na rua com a sua banheira e sabão no interior da banheira. O que significa dizer, ou melhor, o que podemos depreender desta imagem, né? É que a senhora, coitada, saiu de manhã, muito cedo, para zungar o sabão. Infelizmente o sabão não compraram. Pois não E é vendeu. final do dia, ela está com a mão na bochecha a pensar o que é que vai dar aos seus filhos para comerem. Isto é reflexo de milhões de senhoras nas mesmas condições. Mas o que é que isto tem a ver Isto, num com... plano geral, reflete a decadência, a fragilidade da condição socioeconômica que os angolanos De vivem. um modo geral, é o que quero Exatamente, do modo geral. Logo, o mais importante aqui é encontrarmos uma forma para responder, digamos, essas necessidades. O mais importante aqui, o fundamental aqui, é encontrarmos um mecanismo para reverter este quadro, não é? Este quadro que remete ao angolano numa condição de extrema miséria. Isto é que é o fundamental. Mas As autarquias... está a dizer que não são prioridade as autarquias? Não estou a dizer que não são prioridades. Eu estou a dizer que eu defendo autarquias que venham responder este leque de problemas que esta imagem representa. Mas para termos autarquias que respondam de facto estes problemas que essa imagem representa, é preciso que tenhamos autarquias democráticas. Ora, eu ouvi uma entrevista do engenheiro Adalberto Costa Júnior, não é? A RFI, eu penso que é a última entrevista, salvo um melhor entendimento, salvo memória, onde, dentre muitas coisas, o engenheiro, digamos, apontou o exemplo de Cabo Verde como um bom exemplo de autarquias locais. E o engenheiro apontou isso
quando defendia ou quando rebatia a ideia segundo a qual as autarquias não podem ser vistas como um apanágio, não é? Porque em Angola está a crescer esse debate, está a crescer, digamos, essa justificação, que infelizmente muito boa gente, incluindo mesmo da oposição, também vão abraçando esse discurso que a autarquia não é um apanágio, não é uma varinha mágica. O que não percebem é que, de facto, quem criou esse slogan traz isso como uma desculpa, não é? Como uma desculpa antecipada, como uma fuga para frente para o possível fracasso das autarquias locais em Angola, não é? Para depois, no futuro, dizer que nós já dizíamos que autarquias não eram apanágio. Então, tem autarquias em Angola e a situação da vida não mudou. Continuam as coisas na mesma. Exatamente. Portanto, e dizia um engenheiro, citando a questão de Cabo Verde, que ele próprio viu, acompanhou uma senhora, não é? Que foi a um autarca exigir que o autocarro não se atrasasse na segunda vez na apanha do seu filho para levar na escola. Isto significa que aquela autarca tem, digamos, autonomia. Significa que aquela autarquia é democrática. Significa que ele tem autonomia, tem liberdade para decidir. Significa que aquela senhora sabia que o autarca tem condições, foi eleito democraticamente e tem condições de exigir que os serviços públicos sejam melhores prestados aos cidadãos. Infelizmente, este quadro não se desenha para Angola. E eu já vou justificar porque que eu defendo isto. Ora, no quadro de várias leis, onde estão no espírito... As tais que foram aprovadas. Exatamente, de várias leis já aprovadas, que constituem o pacote legislativo autárquicos, existem muitos elementos, na verdade, que, lidos e compreendidos, e feita a hermenêutica que se impõe, não é, fazem depreender que nós não teremos autarquias nem democráticas, não teremos autarquias com autonomia e, pelo contrário, estaremos aqui diante de uma hierarquia entre o poder central e as autarquias locais. É preciso notar que, conforme se desenha o quadro legislativo autárquico em Angola, as autarquias é para serem só nos municípios, não é? E veja que nos termos da tutela administrativa, quem vai exercer a tutela administrativa vai ser o Presidente da República, com uma entidade por ela indicar. Quando nós vamos fazer uma pesquisa, fazemos um estudo comparado, olhando para Portugal, o próprio Cabo Verde, nós encontramos uma dissonância, sobretudo, nesse princípio da tutela administrativa. Por exemplo, dentre as várias coisas que nós consideramos como vício, entenda, o caro jornalista e as pessoas lá fora, que nós encontramos, primeiro, o princípio da não consignação. Este princípio da não consignação... O que é que isto quer dizer? Já lá vou chegar. Já lá vou chegar. Mais simples. Está vertido no artigo 6 da Lei 13/20, de 14 de maio, não é? Que é a lei que estabelece o regime jurídico de financiamento das autarquias. Este princípio, de resto, dispõe que as autarquias estão proibidas de afetar qualquer recursos. E eu vou sublinhar isto. Quaisquer recursos provenientes das receitas locais. Dito por outras palavras. Isto é um vício de base, não é? De outras palavras. O dinheiro que os municípios arrecadarem não poderão estar à disponibilidade, não poderá estar à disponibilidade das autarquias sem anuência do governo central. Ou seja, este dinheiro tem que ir primeiro para o governo central, para o Tesouro Nacional, e de lá é onde vai se ver uma fatia para mandar no município. Mas isto quando comparado com as outras realidades, não é assim que funcionam as coisas? Mas nem devia ser assim que funcionam. Porque se eu tenho uma autarquia autônoma, primeiro, eu devo contar com aquilo, né, que é o arrecado. E quando me faltar, vou recorrer ao princípio da subsidiariedade, onde o governo central vem fazer, digamos, uma adição. Isto ocorre em Portugal, acontece em Brasil, acontece nos Estados Unidos, acontece em todas as paragens onde existe um sistema realmente democrático. Este é o primeiro caso. Nós depois vamos ter o princípio da ratificação dos atos públicos. Este princípio
está vertido no artigo 16 da Lei 21, no artigo 16 da Lei 21/19 de 20 de setembro, que é a Lei da Tutela Administrativa. O que este princípio dispõe? Este princípio, no essencial, dispõe que todos os atos dos órgãos autárquicos estão sujeitos ou ficam à mercê de uma ratificação da entidade que o governo central vai indicar para exercer a tutela administrativa. O que isso quer dizer na prática? Não vamos cá nos mentir, não há segredos. Autorização. Tal como ocorre agora. O Solombe, enquanto jornalista, deve saber que os munícipes, no atual contexto, ou melhor, os administradores, no atual contexto, têm programas. Tem programas. Realizam vários programas e têm orçamentos. Tem um orçamento. Mas o que é que fazem? Tem que mandar o orçamento lá para cima para o governo central decidir. Se decidir, avançam. Se não decidir, não avançam. Isto fica um bocadinho à condição da simpatia que conquistamos. É a mesma coisa que dispõe nesta lei e traz a consequência. Se nós não cairmos na graça do CISOR central. Exatamente. A mesma lei diz no segmento que se não haver esta ratificação, o projeto não avança. Bom, algumas pessoas costumam dizer que em Angola nós só temos a tutela da legalidade. Mas é que as pessoas não percebem que esse princípio ele é mais extensivo do que uma tutela da legalidade. Este princípio remete-nos concretamente à tutela de mérito. Porque como disse, tutela de mérito? A tutela de mérito significa, primeiro, para que as pessoas lá em casa percebam, o que é isso, o princípio da tutela administrativa? A tutela administrativa significa a competência do governo central poder controlar o que é natural, os atos das autarquias locais. É natural, é normal. Porque as autarquias, atendendo o princípio da unidade do Estado, não podem agir de forma isolada. Mas veja, por isso é que a própria doutrina jurídica, e olhando aqui para o direito administrativo, faz questão de fazer uma distinção aqui entre a tutela de mérito e a tutela da legalidade. A tutela da legalidade consiste na verificação pela entidade tutelar de olhar a conformidade dos atos com as leis. Note, com as leis. A tutela de mérito vai mais longe. Mais do que olhar a conformidade dos atos com as leis, ela olha para as decisões. A tutela de mérito é capaz de restringir uma decisão da autarquia. E o mesmo vai acontecer aqui com este princípio. Eu estive a dar, portanto, uma olhada no regime jurídico de Portugal, que é onde nós acompanhamos e muitas vezes imitamos e mal imitado. Veja que a lei da tutela administrativa nem traz esse princípio da ratificação. E por uma questão muito simples. Porque esse princípio da ratificação, sem nos mentirmos, sendo aqui realistas, não é? Esse princípio remete para a esfera da tutela, não é, de mérito e não da legalidade. Porque quando eu preciso que meu ato seja ratificado por uma entidade supostamente superior, primeiro aqui estou a dizer que essa entidade é superior a mim, estou a admitir isso. E depois eu submeto-me ao capricho, porque isso não será vontade, submeto-me ao capricho dessa entidade. Então aí vamos nos colocar a questão da simpatia. Bom, se em Viana haver um autarca do PRS, se essa autarca do PRS não for lambebota do governador, porque nem vale a pena, embora na lei da tutela administrativa não está especificado quem é essa entidade, mas já sabemos que vai ser o governador, porque a figura do governador não se vai extinguir. Vai ser o governador a pessoa indicada para exercer a tutela administrativa. Então, como dizia, se nós tivermos em Viana ou em qualquer município uma autarquia em que o seu autarca seja militante do PRS ou da FNLA, por exemplo, do Partido Humanista ou de qualquer outro partido, e que no seu lambe-bota do governador, obviamente que os projetos não vão passar. A contento deste princípio. Não vai ratificar de propósito, e porque ele tem a faculdade, a lei diz que se ele não ratificar, o projeto não avança. Logo, estamos aí para a tutela de mérito, quer dizer que as decisões das autarquias vão estar condicionadas, não é, a este ato do governo central por via da entidade que ele indicar.
Mas isso não é tudo. Não é? Nós estamos a falar da necessidade de ter uma autarquias democráticas. Ora, a própria tutela, a própria princípio da tutela administrativa, como eu disse, portanto, não é muito clara. Nos outros ordenamentos jurídicos, tal como o caso de Portugal, melhor, Brasil também. Brasil, Cabo Verde, a própria lei da tutela administrativa já estabelece as entidades que exercem a tutela em nome do governo central. Ministério das Finanças e o Ministério das Finanças ou da Economia, salvo erro, e o Ministério da Administração do Território. Por quê? Porque nesses países as províncias, os governadores também são eleitos. Então faz todo sentido que esses dois ministérios, né, exerçam a tutela, mas da legalidade. Atenção. Se houver a conformidade exatamente com a lei. Como, por exemplo, foi atribuída, então, adjudicada uma verba no âmbito de um orçamento elaborado e aprovado pela autarquia. Os ministérios têm que olhar, têm que verificar a legalidade, portanto, da execução daquele orçamento. Tem que olhar para isto. São os ministérios. Mas em Angola isto não está claro. Em Angola isto não está claro. Por quê? Porque nós temos a figura do governador que não será extinta e porque as nossas autarquias serão simplesmente municipais. Logo, nós vamos ter, seguramente, a figura do governador a controlar as autarquias. Aqui teremos diante de uma hierarquia, onde o governador estará acima dos municípios, logo será, quer queiramos, quer não, será o chefe dos autarcas. Então, isto vai proporcionar aqui os autarcas das duas umas. Ou vão ser verticais e correrem o risco dos programas não serem aprovados e depois serem destituídos, não é? Ou então vão ter que lamber botas, muitas vezes em contramão com os partidos que os indicaram. Estão a ver o cenário que estamos aqui a desenhar? Depois, nós, em quarto lugar, temos a questão da própria eleição ou da realização das eleições autárquicas. Ora, a própria lei da realização das autarquias, né, a lei orgânica que estabelece o regime da realização das eleições autárquicas, dispõem ou atribuem competência à Comissão Nacional Eleitoral para que esta realize as eleições autárquicas. Não devia ser assim, em sua opinião? Obviamente. Não é minha opinião. Essa é a opinião dos angolanos, não é minha opinião. A experiência das outras realidades. Já lá vou chegar. Mais do que a experiência das outras realidades, temos que olhar para a nossa própria experiência. Não é? Desde 1992... Quem devia então fazer as eleições? Eu já lá vou chegar. Desde 1992 que nós costumamos ouvir reclamação, e penso ser legítimas, porque algumas delas nós já presenciamos. 92, obviamente, porque eu era muito miúdo, tinha cerca de 12 anos, não é? Mas desde 2012, não é? 2017 e 22, nós acompanhamos tudo isso e compreendemos que as reclamações dos partidos políticos na oposição em relação às eleições têm sido justificadas, têm sido legítimas, mas tem-se reclamado por causa da atuação da Comissão Nacional Eleitoral. Portanto, não devia ser ela fazer eleições autárquicas. Mas a resposta é óbvia, não é? A resposta é óbvia, é aqui. E é aqui onde eu costumo chamar, ou costumo apelar os partidos políticos a pararem um pouco, digamos, com essa questão, a refletirem melhor. E depois, se calhar, evoluirmos aqui, ampliarmos o âmbito da discussão em relação às autarquias. Repito, não que eu não queira as autarquias. Só que eu não defendo quaisquer autarquias. Eu defendo autarquias democráticas. Autarquias que se proponham a resolver, não é? Ou alterar o quadro dos problemas que eu aqui elenquei, interpretado a partir da foto daquela vendedeira ambulante. E não só. Todos nós hoje sabemos, aliás o próprio MPLA admite, que o país tem muitos problemas. Eu tive a ouvir hoje uma entrevista de uma entidade do MPLA, penso que no Quando Cubango, não é? Onde alguns administradores foram exonerados pelo governador. Qual é a justificação? Terem abusado
digamos, dos orçamentos a ser atribuídos, mas depois veio uma justificação. Os salários que os administradores ganham, que é cerca de 300 e poucos mil kwanzas, obviamente que isso, num contexto como hoje, não satisfaz. E isso faz com que os administradores, muitas vezes, são impelidos a pegar onde não deviam. Portanto, eu defendo autarquias que venham mudar esse quadro. Não é? Mas olha, portanto, parece que para termos uma autarquias, permita-me só, Solombe, para termos umas autarquias que venham, digamos, mudar este quadro, era preciso olhar para instituições novas. Porque ninguém, e eu repito isso de forma sublinhada, nenhum partido político em Angola pode sonhar com alternância política enquanto nós tivermos essas instituições, sobretudo, eu designadamente, a CNE e depois o Tribunal Constitucional. São duas instituições que jogam um papel preponderante naquilo que é a democracia angolana, sobretudo no capítulo das eleições. Pois, mas, portanto, respondendo à sua pergunta, a outra pergunta, qual seria a instituição idônea? Nós temos que discutir uma CNE independente. Nós não temos que nos agarrar. Aliás, o próprio Portugal tem CNE independente. A África do Sul tem Comissão Nacional Independente. Brasil tem. Países democráticos têm Comissão Nacional de Eleições independentes, que não têm ligações com partidos. Por que nós devemos continuar com este formato de uma CNE com ligações, ou com fortes ligações partidárias, e como se não bastasse, com o absurdo de ter o partido que governa com a maioria? Que chances terão os partidos políticos na oposição? Que probabilidade terão os angolanos de verem, digamos, cumprido ou satisfeito o seu direito, portanto, de assistirem a uma alternância política? Isto é um direito dos angolanos. Portanto, nesta altura... Doutor Kangondo, eu vejo na condição, perante as perguntas que coloca, os questionamentos que faz, vejo-me numa situação tão problemática que, se fôssemos a ter em conta tudo isso que evocou, que elencou, eventualmente nunca pudéssemos sonhar tão cedo em eleições, talvez num contexto político diferente do que nós estamos a viver, de uma situação de desequilíbrio por parte de quem tem o poder. Parece-me ser essencialmente isso, de modo que a oposição, quando quer tentar, quer experimentar, quer ao menos começar, de algum ponto, está consciente desses problemas. Será que temos que parar para atender a todas essas demandas que está aqui a rolar? Bom, a questão é a seguinte, Solombe. Nós temos que nos definir. Ou nós queremos ser sérios, ou queremos ser charlatões, ou queremos ser charmistas. Porque costumamos dizer muitas vezes que os administradores, os políticos afetos a partir do MPLA, não é? O MPLA, melhor, são charmistas. Quando estão na televisão, quando estão na rádio a fazer discurso, nós dizemos sempre que é um charme político. É um exercício de cosmética. Então, a oposição e a própria sociedade civil não podem ser charmistas. Não, nós temos que definir o que é que nós queremos. E, portanto, vou lhe responder dessa forma. É assim que os políticos de Moçambique também pensaram. E por pensar assim, Moçambique hoje tem autarquias há mais de 20 anos, mas a vida das populações, que é o mais importante, não mudou em função das autarquias. Ao contrário de Cabo Verde, onde os políticos todos, incluindo a própria sociedade civil, foram sérios, partiram para umas autarquias. Olha que também em Moçambique, aliás, o próprio engenheiro Adalberto também frisou isso. Também houve esse debate de gradualidade, de gradualismo, não gradualismo, mas com a pressão da própria oposição, do próprio povo, o governo teve que ceder e avançou-se para uma autarquia geral. E hoje tem o Cabo Verde que tem. Diferentemente de Moçambique. Moçambique tem 20 anos, mais de 20 anos de autarquias. Mas a vida das populações não mudou. Não há desenvolvimento em Moçambique por causa das autarquias. Em Cabo Verde há. Então, que exemplo é que temos que seguir? O que é que temos que fazer? Temos que experimentar, tal como experimentou Moçambique,
E depois vamos reclamar também nas autarquias, acusar a CNE de batoteira, não é? Que batotou no município fulano, como também no município tal, ou XY, como acontece em Moçambique também, não é? Vamos ter isso, temos que experimentar para vivermos isso? Não, desculpa. Nós temos que aprender com os erros dos outros. Nós não podemos ser o tipo de pessoas que aprendem com os próprios erros. Aliás, mesmo que for o caso, nós já temos erros suficientes para termos aprendido. Para não repetirmos os mesmos erros. Ciclicamente. Não, nós não podemos, Solombe. É que não podemos mesmo. Então, mas isto, olha, doutor, para acaso... Costuma-se dizer, por favor, permita-me só. Costuma-se dizer que Moçambique não é um bom exemplo para seguir. E eu digo o contrário. Moçambique é um bom exemplo para não seguir. É exatamente por isto. Portanto, é importante que nós nos perguntemos, primeiro, que autarquias nós queremos. Basta apenas dizer que queremos autarquias. Que autarquias é que nós queremos. E depois olhar para as autarquias que nos estão a preparar para nos dar. Ou para nos permitir. Quando houver, não é? Quando houver. E eu já disse aqui muitas vezes nessa casa de rádio que nós vamos ter autarquias em Angola quando de facto quem governa, no caso o MPLA, tiver a garantia de que está tudo controlado para a continuidade da manutenção do poder hegemônico, não do poder partilhado. Eu vou dar mais um exemplo. O que está acontecendo agora na África do Sul, onde o ANC teve que recorrer a um governo de nacionalidade, governo de unidade nacional. As pessoas dizem que é fruto da maturidade, da consciência das pessoas. Não, não é só isso. São dois elementos que jogaram, digamos, papéis fundamentais. Nomeadamente, a maturação da consciência das pessoas, porque boa parte dos eleitores foram aqueles que nasceram depois do apartheid. Então não querem saber, aliás, tem pouca ligação com o papel histórico do ANC. Mas em segundo lugar, e não podemos descurar isto, a idoneidade das instituições. Estou a falar dos tribunais, estou a falar da própria CNE. Da própria CNE. E que tipo de CNE tem na África do Sul? CNE independente. De profissionais. De profissionais. Por que nós aqui não podemos constituir uma CNE de profissionais? Uma CNE completamente independente, composta por membros das igrejas, está aí a SEASTE. Tem outros organismos religiosos. Atenção, a própria tem um responsável da CNE, a Comissão Eleitoral Moçambicana, acho que é liderada por alguém ligado à igreja. Não, a questão não é ser liderada. Muitos costumam dizer, e eu ouço muita gente a dizer, incluindo para políticos, porque o problema é quem manda, o problema não é quem está lá. Não, o problema não é quem manda. E eu aqui posso dar um exemplo também. É bom nós se basearmos sempre no exemplo, aliás, para não falarmos na gnósia, não é? Em 2020, quando Donald Trump nos Estados Unidos reclamava as eleições, chegou um momento que ele chamou o seu vice, o Mike Pence, que na altura era o presidente do Congresso. E ele disse: Mike Pence, você tem poder de me ajudar a reverter isso. O Mike Pence disse: de facto eu tenho no Congresso, tenho. Mas não posso. Mas não posso, porque não se pode esquecer que existe uma Constituição da qual tu e eu devemos obediência absoluta. Está a ver? Então, isto para dizer que o problema não é essa questão de quem manda. Nós podemos ter na CNE alguém indicado pelo partido do MPLA, pelo partido da UNITA, pelo PRS. Este não vai fazer as vontades do seu partido se a CNE for equilibrada, se a CNE for composta de membros independentes. Eu não estou a ver, por exemplo, um bispo Xissenguete a aceitar ordens de qualquer partido político. Eu não estou a ver, por exemplo, o mais velho, como esse mais velho, o bispo, o reverendo Antônio Anzinga, a aceitar orientações políticas para reverter resultados eleitorais. Eu não estou a ver isso. Mas é preciso que haja vontade. Mas também essa vontade, e fica aqui claro, não pode ser só da UNITA. Não. E eu digo não pode ser da UNITA porque nós temos que reconhecer que a UNITA nesta matéria anda quase sufocada. Nós temos que assumir que praticamente em matéria da oposição, a UNITA quase que faz a oposição sozinha. Isto é um facto, isso é uma realidade factual.
Os outros partidos não fazem oposição. Nós não podemos contar com a oposição de outros partidos, desde PRS, o PH e todos os outros. Não fazem oposição. A oposição, de facto, em Angola é a UNITA. Mas a UNITA precisa ter muita coragem e estar aliada ao povo. Aqui o próprio povo também tem que jogar um papel preponderante. Tal como ocorreu, eu já citei muitas vezes o caso da Romênia, onde o povo jogou um papel preponderante e fez o governo cair. Não é? Ocorreu há pouco tempo, penso que no Senegal, não é? No Senegal, onde o povo pressionou, digamos, o presidente Macky Sall, que queria adiar as eleições, prendeu o líder da oposição, mas o povo saiu às ruas. Junto com a própria oposição, fizeram uma união de forças. O que é que aconteceu? Aconteceu a alternância. Macky Sall saiu. Aconteceu a alternância. Está a acontecer agora no Quênia. Está a acontecer agora no Quênia. Neste momento que estamos a falar, está a acontecer no Quênia. Os impostos. Onde o presidente queria impor uma série de impostos. O povo saiu às ruas, o presidente viu-se obrigado a recuar. E hoje o povo está a dizer que não quer mais só o recuo do presidente, agora quer demissão do presidente. O povo agora está a dizer que não basta, digamos, o recuo do presidente em relação aos impostos. Querem o presidente fora. É para dizer que o povo tem de facto poder. Não é? A própria doutrina jurídica, política, refere-se, dando aqui o Santo Agostinho, Thomas de Aquino e todos os outros, referem que o poder divino recai sobre o povo. Daí que as constituições adotaram aquilo que nós temos no nosso artigo 3º da Constituição, que a soberania reside no povo, que a exerce de diversas matérias. Infelizmente, nós aqui ainda não estamos a exercer isso. Então, precisamos aqui, em apelo à própria oposição, né? Para terminar, é preciso que se faça um pouco mais, e mais, que se posicione de facto e sempre a favor do povo. Eu tenho, digamos, um recado que uma minha ex-vizinha aqui do bairro da regidoria deu-me, né, para dizer aqui. E é um recado dirigido à UNITA. Eu vivi aqui na regidoria durante alguns anos. Eu há dias fui lá visitar os meus contemporâneos e encontrei algumas pessoas e disseram: Foge, meu Deus, nós só estamos a contar com a UNITA. Que a UNITA não nos decepcione. E isto vem, digamos, em alinhamento àquilo que disse aqui, que infelizmente, do ponto da oposição, a UNITA está quase sufocado. Mas que tenha coragem, porque o povo, não é? O povo está a contar com a UNITA. Agora, a UNITA, por favor, e se os outros partidos da oposição também quiserem alinhar-se, pensem bem no tipo de autarquias pelas quais se está a lutar em Angola. Essas que se está a prever não serão boas. E vai fazer com que um dia, se acontecer da forma como elas estão a ser previstas, a própria oposição vai levar melhor, um fardo muito pesado. Vai ser culpabilizado pela própria população. Dr. Cangundo, muito obrigado por ter vindo ao Frontal. Não temos muito mais tempo, perdemos 15 minutos, se está recordado. De modo que vamos terminar por aqui a nossa conversa na edição de hoje do Frontal, dia 3 de julho de 2024. Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Sempre as ordens, quando tiver uma mensagem a passar, estamos disponíveis, é só apitar e a mensagem passará, a nossa conversa acontecerá. Obrigado mesmo por esta oportunidade, a Rádio Despertar, a caro jornalista Alexandre Neto Solombe e pronto, a todo o povo que esteve ligado a nos escutar, não é? Obrigado, então foi aqui a edição de hoje do programa Frontal, em direto a partir dos estúdios em Viena, da Rádio Despertar, nos 91.0 MHz. Boa tarde.